paz do Senhor a todos os nossos alunos, professores da Escola Bíblica Dominical. E nesta feita estaremos aprendendo a lição número 12, que tem como título Do Julgamento à Ressurreição. Nós temos a nosso texto áudio e convido você a abrir Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, que diz assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. Dentro desse texto de João 19, 30, quando Jesus tomou o vinagre, vai ter um subtópico que vai falar diretamente sobre o vinagre. Mas aqui na introdução eu gostaria de trazer um subsídio, que existia uma bebida que era tomada pelos soldados romanos, que se chamava posca. A posca era um vinagre de vinho misturado com água, ela fermentada naturalmente e misturava com água, tá? Às vezes ia ervas, especiarias, né? Era uma bebida ácida, mas muito refrescante. Então, os soldados tomavam este vinagre. Por que eu estou falando isso? Porque dentro da lição vai ter um tópico particular que vai falar, né, no Evangelho de Mateus, que existem dois eventos que eles dão o vinagre para Jesus. Um é o entorpecente, que tira a dor. Jesus não aceita tomar. Na cruz, com sede, quando ele está lá em cima, eles não dão esse entorpecente. Agora eles pegam a bebida deles, né? Molham numa esponja e dão na boca de Jesus. Quando Jesus prova, ele fala telelestai, ou seja, está consumado, está pago, né? Então, é deste vinagre que está aqui no Evangelho de João 19:30. Então, não pense que é o vinagre que nós compramos no mercado e usamos, não. Era um vinho, né? Era um vinho que se transformava num vinagre, misturava com água, algumas vezes colocavam ervas e especiarias, e era o que os soldados usavam para eles mesmos beberem, né? Como eu falei aqui, era ácida, mas refrescante. E um subsídio sobre isso que eu dou para você é o historiador Plínio. Plínio, no século I, ele fala sobre esta bebida, né? Essa bebida que era muito popular entre os romanos, ok? Mas depois nós estaremos mostrando os versículos e confirmando isso que eu já estou tratando para vocês aqui na nossa introdução que nós estamos vendo aqui. Então, como eu falei, né, na cruz Jesus triunfou sobre o pecado e na ressurreição conquistou a vitória sobre a morte. Vamos para a introdução em si? Nesta lição iremos abordar a prisão, a condenação e a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Esses eventos demonstram o cumprimento da missão do nosso Salvador. Toda essa missão pode ser resumida na frase: está consumado. A obra de Cristo no Calvário e a sua ressurreição constitui a base da esperança cristã. Vamos então para o nosso primeiro tópico, que diz a prisão e a condenação de Jesus. Dentro da nossa síntese, a prisão,
o interrogatório e a condenação de Jesus revelam as injustiças dos homens e o cumprimento do plano divino. Então, a prisão. Estávamos numa madrugada, o ambiente muito carregado espiritualmente, um ambiente de tristeza, um ambiente de angústia, e Jesus se encontra no Getsêmani. Ele costumava ir lá com os apóstolos para orarem. Existem as evidências nos evangelhos sobre isso. E Judas Iscariotes vem se aproximando para mostrar com a sua comitiva quem era Jesus. Estavam os soldados romanos e os membros da guarda do sumo sacerdote. Quando chegam perto de Jesus, Judas, o traidor, deu um beijo na face de Jesus, que este era o sinal. Ele deu o sinal para os soldados: aquele que eu beijar, este é o mestre. E Judas concordou trair Jesus numa soma de 30 moedas de prata, que era um valor de um trabalhador comum de 4, 5 meses, mais ou menos a cotação da moeda de prata com o denário, né? Então daria 3, 4 meses, 30 denários equivalaria, né, a uns 90, 120 dias de um trabalhador comum, né? Então não era muito dinheiro. Alguns questionam: tá, mas com esse dinheiro compraram um campo para enterrarem os estrangeiros. Sim, um terreno com pouco valor, de um declive, né? Então por isso que deu para comprar este campo. Então ele foi levado para a prisão, conduzido até Anás, o sumo sacerdote, para ser interrogado. E depois de ser agredido, o nosso Senhor foi levado perante o governador Pilatos. Por quê? Porque a ideia da morte de Jesus, os sacerdotes queriam que viesse das mãos dos romanos, não das mãos deles. Então, Jesus ele vai para um interrogatório. E nesse interrogatório, o Pilatos questiona a acusação dos judeus. Como assim, rei dos judeus? A Judéia não tem rei? A Judéia tem César. A Judéia tem procuradores, governadores, mas rei a Judéia não tem. Então os judeus preferiam, por causa disso, que a condenação viesse da mão do governador Pilatos. Assim levariam Jesus até ele, apesar de esse preferir que fossem os próprios judeus a julgar conforme as leis judaicas. Porque na cabeça de Pilatos, isso é um problema de judeu. Não é um problema do império. É uma questão de vocês. Ainda que alguns argumentam que judeus não poderiam matar, mas lembram-se que, sim, havia uma lei de César, né, que só Roma pode matar. Mas não esqueça que alguns eventos depois, não muito tempo depois disso, eles estão lá apedrejando Estevão, matando Estevão à morte. Então aqui, para Pilatos, o que está acontecendo é uma situação de lei judaica. Então, só que a pressão da multidão era muito grande. Sacerdotes, fariseus, saduceus estão influenciando uma multidão pela morte de Jesus. E o que isto significa?
Isso significa que para tentar vencer essa hostilidade, Pilatos tem a ideia de colocar um confronto de um justo com um bandido. Este bandido era chamado Barrabás. Todo mundo conhecia esse criminoso. Todo mundo sabia que ele tinha uma luta contra Roma. Então, nós entramos no terceiro subtópico do primeiro tópico, que nós vamos falar sobre esta condenação. Porque Pilatos vai dar esta, como podemos falar, essa opção. Quem que a multidão prefere matar na cruz? O criminoso Barrabás ou o justo Jesus? Então, para isso, Pilatos manda Jesus ser açoitado. E nós bem sabemos que esse açoite é por chicote, o chicote romano, ele era de couro, nas pontas eram colocados pedaços de chumbo, pedaços de ossos. E quando chicoteava, cravava na carne. Não é um chicote que apenas bate, ela crava e rasga. Ela crava e rasga. Esta era tanto que tinha a lei da quarentena, 40 chicotadas. Não passar disso que a pessoa pode morrer ali. Então Jesus já sai desse açoitamento totalmente com as suas costas dilaceradas. Diz alguns historiadores que quando já está lá perto da 40 açoite, já está arrancando pedaços do pulmão. Isso nos mostra a gravidade, como afundou os rasgos em suas costas de Jesus. Apesar disto, Jesus, após a multidão clamar, solte Barrabás. É isso que a multidão gritou. Solte Barrabás, crucifica Jesus. Apesar disso, agora Jesus é levado. E lá no meio dos soldados, vão começar esses soldados romanos a escarnecer de Jesus. E o que eles vão pegar? Eles vão fazer uma coroa de espinhos e vão colocar na cabeça de Jesus, cravando os espinhos na sua cabeça. E eles vão ainda escarnecer: salve o rei dos judeus. Então, Jesus está sendo aqui humilhado, escarnecido, totalmente torturado, cumprindo o que está lá no livro de Isaías, no capítulo 53, versículo 4 e 5. E eu aconselho o querido professor que está preparando a sua aula, usar esse texto como referência. No segundo tópico, nós falaremos sobre a crucificação, morte e sepultamento de Jesus. A nossa síntese, o caminho do Calvário, o desfecho da missão de Jesus e o seu sepultamento ilustram o sacrifício redentor e o cumprimento das Escrituras. Então vamos adentrar sobre o caminho do Calvário. Após Jesus ser entregue para a crucificação, sob os açoites dos soldados,
Jesus começa a carregar a sua cruz até o Gólgota, conhecido como lugar de caveira, um lugar público, um lugar que as pessoas têm acesso, e foi para lá que Jesus é direcionado para ser crucificado. Esse texto também nos mostra que Jesus começou a deixar a cair a sua cruz, porque ele estava debilitado, ele estava fraco, Jesus estava dilacerado de muitos cortes, já estava muito fraco. E na última vez que ele deixou cair a cruz, pegaram alguém que estava ali olhando, que era um sirineu. Os soldados pegaram, porque os soldados tinham esse poder, pegaram ele, puxaram e falaram para ele levar a cruz até o Gólgota. E Jesus, chegando lá, Jesus será pregado na cruz, estendido na cruz. E como está escrito na profecia bíblica, ele, que Isaías falou, né? Ele estaria junto com os malfeitores. Um malfeitor à direita, outro malfeitor à esquerda, que também foram pregados. Enquanto o da esquerda, também escarnece de Jesus, mesmo sendo pregado, o da direita, ele assume que ele estava lá porque merecia. E numa demonstração de arrependimento, ele fala: Senhor, lembra-se de mim quando estiverem no teu paraíso. Olha, o que muitos não tinham entendido, que ali estava o Salvador em pessoa, aquele que veio trazer a paz para a tua vida. Ali estava o justo sendo julgado pelos pecadores. Um malfeitor na cruz entendeu a mensagem. E Jesus responde: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E com isso entramos no nosso segundo subtópico do segundo tópico, que fala que a missão foi encerrada. Só que nós temos os textos no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, esse texto é muito importante para você, querido professor, que estará lecionando a aula. Por quê? Porque quando Jesus chega no Gólgota, o versículo 34 do Evangelho de Mateus, do capítulo 27, diz assim: deram de beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Este vinagre com fel serviria para amenizar as dores do seu corpo, as dores na hora de pregar na cruz. Então eles deram este vinagre com fel, que tem, a razão de entorpecer a pessoa para não sentir tanto a dor. Então, este vinagre, sim, ele tem o poder de entorpecer. Jesus, provando, ele não aceita, porque ele precisaria sentir tudo conscientemente para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já no mesmo capítulo, no versículo 48,
do Evangelho de Mateus 27, 34 e 48 que eu estou lendo. No 48, a Bíblia diz que Jesus está com sede. E quando ele está com sede, já pregado, um deles correndo, toma uma esponja e embebeda no vinagre. E esse vinagre não é o entorpecente. É o que eu falei na introdução dessa aula. É a posca. Era a bebida que os romanos tomavam. Uma bebida ácida, mas refrescante. Foi como que se fosse uma gentileza do romano, do soldado, para Jesus, já que ele estava com sede. E a Bíblia no 48 fala, e embebeu de vinagre, pondo numa cana, dava-lhe de beber. E daí, a Bíblia diz, que daí ele vai dizer a hora que ele prova, está consumado. Ou seja, a sua missão na terra está completa. E logo após, Jesus morre. Então nós adentramos dentro do sepultamento. Jesus aparece um homem que admirava e era discípulo, discreto e reservado. De quem que estamos falando? José de Arimateia, um discípulo discreto, oculto, chega para Pilatos, ele que fazia parte do sinédrio, ele que tinha rendas, um poder de aquisitivo, chegou e pediu o corpo de Jesus. Ele teve a coragem, que muitos não tiveram, de pedir o corpo e sepultarem Jesus na sepultura. Então, no nosso terceiro tópico, nós estaremos então agora falando sobre a ressurreição de Jesus. A síntese, a ressurreição de Jesus, evidenciada pelo túmulo vazio, é a base da fé cristã e transforma a incredulidade em convicção. Então, nós vamos falarmos sobre o túmulo vazio. Na manhã do primeiro dia da semana, domingo, ocorreu um terremoto na área do sepulcro. E o anjo de Deus deslocou a pedra, sentando sobre ela. Por que que o domingo é especial para a igreja cristã? O domingo é especial para a igreja cristã porque Jesus ressuscitou no domingo. Por que que a igreja primitiva tinha a cultura de dizer que o domingo era o dia do Senhor? Porque o domingo é o dia que Jesus ressuscitou. Diferentemente de algumas seitas que preferem guardar princípios da lei em ficar trabalhando com o sábado, a igreja cristã mundial celebra sempre, a cada domingo, Jesus ressuscitou. Por isso que Jesus é especial para a igreja do Senhor Maranata. E foi nesse instante que Jesus ressuscita. No lugar onde seu corpo se encontrava, o túmulo ficou vazio, servindo como uma evidência clara da ressurreição. Lembrando que aquelas pessoas que chegaram no túmulo, ouvindo que o túmulo estava vazio, o lenço de Jesus estava dobrado em cima, dando uma mensagem: eu voltarei.
Jesus vai voltar. E nós cremos na volta de Jesus. Então a ressurreição é a base da nossa fé. A maior mensagem da igreja é que Jesus ressuscitou. Jesus não está com os mortos. Se você for em Israel, a placa estará lá. Ele não está mais aqui. Então, o próprio apóstolo Paulo dá esse ensinamento da promessa da ressurreição aos coríntios, para afirmar que a base da nossa fé é a ressurreição. E não crer na ressurreição é uma mensagem vazia. Seríamos inúteis e a mensagem estaria derrotada. Mas a força do nosso evangelho é que o nosso Deus, ele ressuscitou. Então, Jesus ressuscitou dentre os mortos. E a segunda razão é o fato de Pedro e João ter verificado que Jesus não estava mais no túmulo. A primeira pregadora, Maria Madalena, ela trouxe a mensagem própria para os apóstolos. Jesus ressuscitou. Eu falei com ele. Eu vi os dois anjos. Jesus está vivo. Imagina a mensagem de alegria dela. Ela que foi triste para a sepultura, para limpar o corpo de Jesus. A esperança se acabou. E agora ela tem a mensagem: Jesus está vivo. E esta é a mensagem de fé que os nossos professores estarão dando nessa aula. Jesus está vivo. Que mensagem gloriosa! E ele instruiu a comunicar ela aos discípulos que ele estava vivo. Então Cristo ressurreto quebra toda a incredulidade. Pedro, João e em especial Maria Madalena viu Jesus e falou com ele pessoalmente. Jesus aparece para os discípulos da primeira semana. Ele surge no meio deles falando: paz seja convosco. O nosso Senhor também se manifestou aos discípulos antes da sua ascensão ao céu. Esteve conosco 40 dias. Após a ressurreição, a Pedro, aos discípulos, ele realizou o milagre da pesca para provar que era ele mesmo. Uma prova do poder de Cristo ressuscitado. Seria impossível permanecer incrédulo. Até Tomé teve que ouvir: Tomé, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Vamos então para a nossa conclusão da aula. A ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento. Este acontecimento concretiza a nossa esperança na ressurreição do corpo, tal como está expresso no Credo Apostólico, um importante documento da tradição cristã. Creio na ressurreição da carne. Assim, à luz deste fato, somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva. Amém, meus amados? Até a próxima aula. Continue junto conosco a cada pré-aula, pegando os subsídios, e a sua vida venha a ser mais do que abençoada, em nome de Jesus. Muito obrigado. Até a próxima. Bem-vindo à ADC TV,
o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.